aqui, vamos acertar. Começar a nossa live com a arquiteta Alice Martins. Alice Martins. Olá, Luiz Otávio. Ô, amor, Laura, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos ver se logo aí a Alice está entrando e a gente vai começar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar com uma arquiteta, né? Também é tudo dentro do nosso ramo de construção civil, sobre as mídias sociais na arquitetura e também, por que não, na engenharia, né? E aí a gente vai estar aí se preparando para começar. Olá, Alice. Alice já deve estar entrando e aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Isso é muito bom. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Alice. É aí que ela. Alô, André, tudo bem? André Souza. Estamos aqui, estamos iniciando. Vamos agora ver o Mota. Tudo bem, Gero Mota? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Alice? Oiê, tudo bem? Tudo. E aí, quanto tempo? Nem fale. É. Então, que bom. Chegou o dia, né? Já faz aí, talvez eu acho que desde o final do ano passado que eu entrei em contato com você e estava com essa vontade de fazer, porque eu percebi, né? Na verdade, eu comecei a mexer mais nas mídias sociais há pouco tempo, tá? No meio do ano passado. E aí eu estou descobrindo, e aí eu descobri você, né, que tem aí também um belo de um trabalho, o seu Instagram é muito bacana, né, e ali a gente vê que realmente tem uma interatividade, né, com o público, com as pessoas de forma geral, e isso daí que até estimulou a gente até falar sobre esse assunto, né, que é justamente as mídias sociais, o que interferem, né, na nossa vida como profissional da área de arquitetura ou mesmo de engenharia, que tem suas diferenças, mas que a gente vai falar aqui, é até interessante que você como uma arquiteta, eu como engenheiro, e a gente vai ter alguns focos diferentes, né? E aí, fala um pouco, você está em Botucatu agora, né? Eu comecei em Jaú, quando eu me formei em Bauru, na USC, e daí a gente ficou um tempo em Jaú, e depois a gente retornou para minha cidade, que era Botucatu, e desde então eu tô para cá. Estou muito feliz. Que bom. E aí, quanto tempo que você se formou? Quanto tempo mesmo? Eu me formei no final de 2016, então esse ano de 2020 eu completo 4 anos de formação. Eu Sim. acho que é bem pouco, né, pro tanto que eu fui acolhida aqui pela minha cidade, sou muito grata. Consegui um mercado de trabalho muito bom aqui, nessa região. E estou super feliz, porque eu tenho só 4 anos, né? Eu vejo quantas pessoas que têm 10, 15, 20 anos e eu consigo estar no mesmo local que elas, estar sendo reconhecida, sendo chamada para evento, para viagem. Então, para mim, é um reconhecimento muito bom. Que bom. Isso daí, claro, se deve também à sua simpatia, competência. O que a gente procura falar aqui também, que não é só, vamos dizer, o conteúdo técnico, né? Claro que é importante tudo aquilo que a gente viu na faculdade, mas é importante aquele algo a mais que vai fazer diferença, né? Que é justamente você saber se colocar, saber se posicionar. Você enxergou aí, com certeza, em Botucatu, um mercado
com alguns nichos, né, com algumas brechas, e aí você, com certeza, através disso, você começou, não sei se só pela... Aí que eu quero te perguntar, como é que foi? As mídias digitais está com você desde o início? Você já trabalhava com ela quando você ainda era estudante? Ou você começou a desenvolver depois? Como é que foi? Foi no meu último ano de faculdade que eu percebi que eu precisava já estar mostrando algum dos meus trabalhos. Então, eu já iniciei com o meu Instagram profissional e eu já foquei em fazer ele apenas com projeto. Então, eu não postava nada da minha vida particular, eu tinha o meu particular e tinha o profissional. E nele eu me empenhava em colocar todas as minhas, todos os projetos que eu fazia em parceria ou dica quando eu estava no último ano. Quando eu me formei e comecei a fazer realmente projeto, aí eu comecei a postar muito mais projetos meus. E uma dica que eu falo realmente para quem é recém-formado é entregar coisas a mais do que o cliente te pede. Por quê? Porque você consegue surpreendê-lo não fazendo o que os outros fazem, né? Porque qual que é o seu maior triunfo quando você é recém-formado? É o gás que você tem para dar. Você não tem muitos clientes, então os poucos clientes que você tem que dar atenção, você tem que dar assistência, você precisa realmente Opa, tirar dúvida. Então, eu acredito Alice? que... Oi, Não, deu uma tá me falhada, escutando? mas agora voltou. Pô, que tava... Você congelou. Agora eu tô voltando. Ah, tá. Então, quando eu me formei, então eu busquei, na realidade, entregar o meu melhor. Então, eu não ficava pensando, ai, nossa, eu já fiz a minha parte. Não, eu fazia muito mais do que realmente era necessário para os meus clientes. Então, eu acho que para quem está começando agora, que a faculdade não ensina, é vender. É uma coisa que muita gente tem dificuldade em vender o seu produto, e entender qual é o perfil do cliente, o que, que ele quer. Então, isso a gente vai aprender com o passar do tempo. É uma experiência que a gente ganha. A gente não sai pronto da faculdade, né? Mas eu acho que aqueles que já têm um foco no quinto ano de saber o que, que quer, né? Como que quer entrar no mercado de trabalho, como quer se posicionar, eu acho que ajuda bastante a pessoa que já tem já um foco. Não sai assim sem querer saber o que quer fazer, entendeu? As redes sociais me ajudaram muito, porque tudo que eu fazia eu divulgava. Então, eu comecei a ganhar mercado e seguidores por conta do que eu estava fazendo, né? Sei. Legal. E aí, como você falou, achei legal, é o seguinte, existe ainda, eu ouço de todas as formas, né? Eu já ouvi, como você falou, faz o particular separado do profissional. E é engraçado que ultimamente eu cheguei a ouvir aí de algumas pessoas, tipo assim, as pessoas gostam de ver e de conhecer a vida também do profissional. Então, você também pode, né, ou pode ou deve, ou talvez pode, né, mostrar a sua vida pessoal, né, no caso, principalmente no Instagram, né? Vamos falar no Instagram por enquanto. E aí é interessante, porque eu acho, analisando isso, depois eu queria ver o que você acha, mas analisando isso, eu acho o seguinte, que primeiro eu acho que tem que ser, acho que profissional mesmo. E depois que você já tiver um engajamento, né, que as pessoas já te enxergam como, né, uma autoridade, né, no assunto, isso e aquilo, aí eu acho que depois, sim, você até pode começar as pessoas a quererem saber da sua vida, né, particular, talvez, né? Se você viaja, se você não viaja, onde você vai, onde você não vai. Mas eu acho que, de primeiro, tem que dar esse tom mais sério, profissional, porque, por exemplo, se você está começando, as pessoas vão começar a te ver e você já começa a colocar muita coisa particular, eu acho que estraga aquela mensagem que você quer passar do profissional. O que você acha? Você não acha isso também?
Na verdade, quando você faz um perfil profissional, as pessoas que vão te seguir, elas querem saber de dica. Direto eu recebo, ai, mas eu tenho esse problema na minha casa, ai, o que você acha de solução? Nossa, eu vi o que você postou, me ajudou. As pessoas confundem um pouco o que é dica e o que é consultoria, né? Dica é aquilo que a gente dá na hora que a gente está com um problema. Então, por exemplo, eu vi alguma coisa que eu acho que eu vou ajudar uma outra pessoa, eu vou lá e filmo. Olha, essa parte de paginação, parte de pintura, qualquer coisa que esteja vinculado à obra é uma dica que a gente passa. Então, as pessoas ficam sedentas de dicas, principalmente quem está construindo. Quem está construindo começa a seguir um monte de Instagram de arquiteto, de engenheiro e de decoração, porque começa a viver esse círculo, né? E é aí que você entra na vida das pessoas. Então, quando você consegue entrar dentro da casa das pessoas, você tem que se deparar e ver qual conteúdo você quer passar. Se você quer passar um conteúdo mais profissional, no qual você pode também mostrar alguma coisa particular sua, mas não coisas muito fúteis, né? Tipo, ai, olha, gente, o que eu tô comendo. Nossa, olha onde que eu vim. Eu acho que tudo tem que ser vinculado ao seu negócio. Por exemplo, quando eu vou Legal. em algum restaurante que é diferente, eu sempre filmo o restaurante falando da arquitetura do restaurante. Olha a solução que eles usaram na luminária, olha o tipo de pintura que eles fizeram, o tipo de revestimento. Então, isso, você trazer para o seu mundo, trazer para o seu público é muito importante. Outra coisa que eu acho que tem muita gente que tem vergonha é aparecer. Então faz lá, escreve lá nos stories, ou às vezes mostra, tem até a condição de mostrar, mas a maioria tem medo de falar. E as pessoas só contratam você pelo seu jeito, pelo como você é. Tem pessoas que te contratam por preço, por projeto, mas a grande maioria se identifica com você. Então a pessoa fala, quem que é o Júnior? Eu gosto do Júnior, já vi stories do Júnior, já vi obra dele. Então quando a pessoa chega até você, ela chega muito mais aberta. Muito mais aberta. Entendi. Ela não é aquela coisa que você... A primeira vez que a pessoa está vendo. Vários clientes que eu atendi que veio pelo Instagram, todos, é unânime o que eles falam. Ai, nossa, parece que eu já sou sua amiga. Parece que eu já te Sim. conheço. Porque a pessoa te acompanha. Então, ela vive Sim. praticamente assim o seu dia. Então, é uma coisa muito boa. Quando você realmente consegue conciliar a sua vida não muito particular com aquilo que realmente você faz. Mas mostrar o profissional e mostrar o seu conhecimento, eu acho que é fundamental. Quanto mais conhecimento você conseguir passar e esse conhecimento ser técnico, que as pessoas não sabem, mais valor elas vão te dar. Entendi. Mas então agora eu acho que você conseguiu fechar mesmo isso aí, porque a gente vê as opiniões antagônicas, né, diferentes, mas a gente percebe que tem esse fato aí que você está falando agora, que é fundamental. Então, quer dizer, nós estamos indo num restaurante, que né, eu vou viajar, eu gosto de viajar, então eu fui para Dubai. Então, lá realmente eu não ficava mostrando né, qualquer coisa. Eu pegava e mostrava as obras, no caso, né, os prédios, justamente a riqueza na área de arquitetura, na área da construção. A gente sabe, né, por exemplo, já fui lá sabendo que Dubai, eles têm 70% das obras do mundo inteiro está acontecendo lá, de tanta obra que tem. E aí eu achei que isso eu estava me mostrando numa coisa particular, mas ao mesmo tempo tendo um conteúdo profissional, né? Então, é legal isso que você falou, porque aí também começa a criar uma intimidade, né? Assim, uma intimidade no sentido assim, a pessoa as pessoas que estão vendo, elas começam a ter uma proximidade e que quando te encontram, né, pessoalmente, acha até que já te conhece, vamos dizer, que já conversou com você várias vezes, né? Eu acho que esse Já. sentimento é um sentimento legal, é um sentimento tipo, né, positivo, né? Porque até assim, pô, a pessoa não vê a hora, né? É uma coisa que a pessoa fica até com vontade, né, de conhecer pessoalmente, né? Porque ela vira um fã mesmo, né? É o verdadeiro fã.
É, E esse negócio... Pode falar. não, o que eu percebo é que, assim, tem gente que não me contrata, né? Mas me segue. Por quê? Tá fazendo obra. Sim, Então, quando eu sim, encontro, às vezes, já encontrei pessoas que não me contrataram, que eu vejo que me seguem, já em loja de material, de construção, de acabamentos e tal. A pessoa fala, nossa, olha, prazer, eu te sigo, gosto muito do seu conteúdo e tal. Então, é uma coisa que você, muitas vezes, não é todo mundo que vai converter em cliente para você, mas você pode ser uma sei, ajuda, uma sim. referência para aquela pessoa. É, é verdade. Acontece muito mesmo. A gente vê comigo também, né? Às vezes você encontra as pessoas na rua e do nada ela fala, nossa, eu adoro, né, os seus vídeos, isso e aquilo, né? E realmente você vê que às vezes não é talvez não é aquele perfil que vai comprar, é um perfil que gosta também gosta da construção, gosta de arquitetura, né? Então tem esse público também. E é legal também, eu não sei se você também tem algum curso, alguma coisa para também profissionais tipo arquitetos, né? No caso, eu estou com cursos, então eu tenho, na verdade, dois tipos de público, né? Eu tenho um público que é o consumidor mesmo dos meus projetos e do meu serviço como engenheiro, e tem o público que é, vamos dizer, o que eu chamo assim, que é o meu Instagram educacional, que é esse. Na verdade, a gente está falando no Instagram educacional, porque a maior parte das pessoas que me seguem nesse canal são profissionais, né? E que querem aprender. Então, isso também é... A gente tem que tomar esse cuidado de também dividir isso, né? Porque senão... porque a gente tem um público-alvo, né? Todo mundo acho que tem que buscar, quando vai fazer Instagram, Facebook, sei lá, passar no YouTube, tem que direcionar a um público. Porque se você mistura tudo, as pessoas não vão entender direito e não vão, talvez, gostar daquilo. Não tem objetividade, né? No que vai assistir. E aí, sendo assim, como que você se identificou mais no Instagram ou você também tem público para o Facebook, para o YouTube? Como é que você faz essa parte das mídias em geral? Na verdade, o Instagram, você tem uma comunicação melhor, né? Então, por exemplo, se você faz uma enquete, a enquete muitas vezes, para mim, é respondida pelo Instagram. Eu não tenho YouTube, né? Eu não tenho página lá, eu não tenho canal. Eu só Sei, tenho aqui sei, mesmo no Instagram e no Facebook. No Facebook, antes eu conseguia até fechar alguns contratos, mas foram muito poucos. O Instagram hoje é que eu consigo fechar minha grande maioria de contrato é pelo Instagram. E lógico, pelo boca a boca. Então, assim, teve algumas pessoas que me fizeram algumas perguntas, eu até vou responder. Uma delas era a respeito de como atrair clientes sendo recém-formado, né? Então, tipo, a opção que eu dou para quem está recém-formado é o gás. Então, é se dedicar, se profissionalizar, ver, eu gosto de fazer interiores. Então vai fazer um curso de interiores, vai aprender a renderizar bem, pega referências, mostrar coisas diferentes. Então o que os arquitetos da minha cidade entregam? É isso? Então eu vou entregar isso. Por quê? Porque nisso você consegue ganhar mais pessoas. Quer dizer, ganhar não, você consegue deixar as pessoas que você atendeu mais satisfeitas e com isso elas vão te indicar. Então, assim, tem que ser 50% indicação e 50% pelo seu trabalho nas redes sociais. Hoje eu consigo isso. Quando o cliente chega até mim, que ele já chegou por indicação, ele já chega de uma forma totalmente diferente do que uma pessoa aleatória que chega e quer fazer um orçamento comigo e não me conhece. Então, o primeiro contato é muito diferente quando você já conhece a pessoa. Então, quando a pessoa entra pelo Instagram, melhor ainda, porque ela já viu todo o seu trabalho, ela viu tudo que você posta, o seu dia a dia, como que você trata, como que você lida. Então, é muito mais fácil. Então, para quem é recém-formado, eu acho que a opção
a carta na manga que ele tem é realmente entregar e fazer aquilo que as outras pessoas não fazem. Não fazem por quê? Porque não querem? Não, não faz porque não tem tempo. Porque quando você já está posicionado dentro do mercado de trabalho, você tem muitos clientes, diferente de quem é recém-formado. Quem é recém-formado tem poucos clientes, então ele consegue dar mais assistência e dar mais atenção para esse cliente que ele está atendendo. Isso, independente de qual local seja, se é comercial, se é residencial, a gente começa de baixo. Não adianta você falar, eu quero casa no condomínio, eu quero atender casas que estão no centro das cidades, ou comércio que tenha maior visibilidade. Isso aí vem com o tempo, né? Com o boca a boca, com o Instagram. E não adianta ficar pensando, nossa, minha hora nunca chega, nunca chega. Isso aí vai chegar, mas vai chegar com o tempo e com muito trabalho. Tem que trabalhar. No meu primeiro ano de formada, eu acordava super cedo. Eu ainda morava em Jaú, não morava em Botucatu. E eu atendia muito mais em Botucatu do que em Jaú. Então, eu fazia 2 vezes na semana, eu ia para Botucatu. Eu saía bem cedo, 8 horas em Botucatu, e voltava 9, 10 horas da noite. E depois, no outro dia, produzia, depois voltava para Botucatu de novo, até eu retornar para a cidade. Então, foi um ano muito exaustivo. Eu tive bastante cliente, que eu nem pensava que eu ia ter esse número de clientes. Mas eu atendi com excelência todos esses meus clientes. Eu dei assistência, eu ia na obra, que eu acho que é o diferencial. O arquiteto não gosta de ir em obra, né? E isso é muito importante para quem é recém-formado ir em obra para poder aprender. Você só vai aprender se você for lá, arregaçar as mangas, perguntar para o empreiteiro, para o mestre de obra, por que é assim, como que vocês fazem, porque daí você vai entender o processo. Na hora de você falar com o seu cliente muitas vezes te pergunta, em que etapa que eu vou colocar o revestimento? Que etapa que eu vou chegar com o planejado? Eu preciso me antecipar ou não? Se você não for na obra, você não sabe cronograma. Se você não sabe cronograma, você não consegue responder para o seu cliente perguntas básicas sobre o andamento da obra. Entendi. Legal. Então, que pelo que você falou, então vamos dizer assim, quando você chegou lá, você já tinha um Instagram, né, que você já estava desenvolvendo, começou a se mostrar, né, trabalhar muito, como você falou, precisa suar mesmo. Até eu tenho falado uma frase, né, que é o seguinte, né, que quando a gente precisa sair da zona de conforto mesmo, né? A gente, nesse momento, principalmente do início, que a engrenagem está mais difícil, porque depois a coisa vai andando, né? Uma coisa ajuda a outra. Mas no começo, a gente tem um período, né, de sacrifício mesmo, né? Então, o sacrifício, ele é temporário, mas a recompensa é para sempre, né? Então, depois que você conquista, aí aquela recompensa ela é duradoura. Então, é muito melhor ter esse sacrifício no início, né, dando 100% de você, né, se colocando, se mostrando, saindo da zona de conforto no sentido também de mostrar a cara, como você falou, né, que a gente tem dificuldade e às vezes a gente também acha que a gente não é capaz, né, acha que o que a gente sabe talvez seja coisa boba, né? Mas eu tenho que colocar para muitos aí que, para a grande maioria que não fez uma faculdade, tudo que a gente falar, por mais simples que seja, vai ser diferente, né, para o nosso cliente, vai ser um algo a mais, vai ser, como você falou, vai ser uma dica, né? Vai ser uma novidade, né? Por mais que para nós seja o nosso dia a dia, né? Então, tem que ter tem que ter ousadia mesmo, né? Se atirar e começar a se mostrar, né? Também, não só pessoalmente, mas aí, como você, né, falou, 50%, né? Você colocou assim, também nas mídias sociais. Aí que eu vou te perguntar. Vou complementar Fala. rapidinho. Tem muitas pessoas que têm medo do julgamento do outro.
A maioria das pessoas tem medo do julgamento. Ai, mas o que que vão falar de mim? Vão me chamar de blogueirinho ou de blogueirinha. Gente, não é questão de ser chamado ou não ser chamado. Se aquilo está dando resultado para você, segue em diante. Se quem está chamando você de blogueira ou blogueira vai te contratar ou não vai te contratar, é uma pessoa que é do seu ramo e está falando isso. Ela não te importa. Na verdade, ela, se ela assistir o seu vídeo ou não assistir o seu vídeo, não vai fazer diferença nenhuma, porque não é esse público que você quer atingir. Você quer atingir as pessoas que não sabem o conteúdo que você está passando. Se aquela pessoa está assistindo aquele conteúdo, é porque ela quer, não porque ela precisa. Então, eu sempre falo isso até para as minhas amigas que são arquitetas. Ai, mas eu não tenho desenvoltura. Ai, eu tenho vergonha. Então, enquanto você tiver esse empecilho de ter vergonha e ficar pensando no julgamento da outra pessoa, você deixa de fechar contratos muito bons. Porque, na verdade, aquela pessoa que quer te contratar, ela não quer saber se você é blogueirinha, se você não é blogueirinha. Ela quer saber o conteúdo que você está dando. Ela quer saber se você entende do que você está falando, se você dá segurança ou não. Porque quando a pessoa te contrata, ela coloca uma boa parte da insegurança dela, uma boa parte não, quase toda a insegurança que ela tem de tomada de decisão para o engenheiro e para o arquiteto. É isso. Então, qualquer coisa que vai ser feita, você vai comprar um revestimento, o arquiteto vai junto. Às vezes a pessoa ela vira para você e olha, Alice, você gostou? É isso daí mesmo? Será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Então, a forma como a gente se posiciona nas redes sociais mostra também o nosso posicionamento na hora de tomar decisões com nossos clientes. Porque o cliente está gastando muito dinheiro. Legal. Então, ele está Aí você muito estava inseguro. falando aí e você citou o conteúdo, né? Isso também eu acho que é muito importante. Claro, quando a gente vai vender, porque na verdade a gente tem que pensar que a todo momento a gente está vendendo, né? A princípio. Porque Tá. principalmente a gente que é autônomo, a gente que é um empreendedor, a gente não é funcionário, a gente está se vendendo. Então, a qualquer lugar que a gente vai, a gente passa uma imagem, além da pessoa em si, de um profissional que faz um determinado serviço e que está aí, né, vendendo o seu serviço. E aí, como é que é na mídia? Aí você vai falar um pouco da arquitetura, depois eu falo no caso da engenharia. Qual é o conteúdo que as pessoas interessadas, né, em fazer uma construção, né, na arquitetura, né, o que eles querem ver no Instagram? Ideias. A maioria quer ter ideias para poder aplicar no seu projeto. Então, por exemplo, quando uma cliente chega até mim, eu já fiz o briefing com ela, vi tudo o que ela precisa, já tenho os dados do terreno dela. Então, eu vou começar a desenvolver o projeto. Antes de desenvolver o projeto, eu preciso saber qual é o gosto, o que essa pessoa gosta. Porque eu não estou fazendo um projeto para mim, eu estou fazendo um projeto para ela. Então, o que é bom para mim, às vezes não é bom para ela. Então, eu falo para ela buscar imagens que ela se identifica e que ela gostaria que fosse feito na casa dela. Então, assim, a partir do momento que eu adotei isso, o meu trabalho ficou muito melhor. Então, eu vejo todas as ideias e tento encaixar o máximo de ideias que ela me mandou. Então, dessa forma, eu acho que fica muito melhor de eu trabalhar. Então, quando eu exponho esses trabalhos que eu fiz, que são ideias de pessoas que me deram, e eu implantei as minhas, quando é reforma nova. Quando é reforma nova, não, quando é obra. Quando é reforma, aí eu tenho que pensar mais, porque eu tenho que adaptar o que a pessoa tem ao novo que ela quer. Então, o resultado do trabalho fica melhor em reforma do que projeto novo, porque é muito mais desafiador do que uma obra que eu começo do zero, então eu posso fazer do jeito que eu quiser. As pessoas que estão construindo têm dúvida de tudo, de tudo. Cada um está no período da obra, né? Então tem gente que tem muita dúvida em esquadria, como que vai comprar esquadria, como que é feita a negociação, se aqui em Botucatu tem muitas empresas, se eu terceirizo aqui ou terceirizo para fora, como é que é essas portas, se é linha Suprema, se é linha Gold.
Tem gente que tem dúvida com o revestimento. Ah, qual que é o revestimento apropriado para colocar na garagem, para colocar na cozinha, para colocar no banheiro. Tem pessoas que me falam sobre box, sobre cortina, sobre pedra. Tem muita gente que tem dúvida de pedra. Então, assim, a partir do momento que você se expõe a tirar dúvidas daquilo sem dar uma consultoria, né? Mas tirar uma dúvida, as pessoas começam a sentir confiança e começam a mandar para você. Então, quando eu mando alguma coisa que eu tô falando de pedra, quem tá vivendo nesse período de pedra já me manda recado. Ai, Alice, eu queria... Quem que você indica? Quem que você trabalha? Você acha que é bom aqui na cidade? Eu tava pensando em fazer esse tipo de pedra. Você acha que é legal? Você acha que não é legal? Tem gente que tem arquiteto e tira dúvida comigo, né? E às vezes eu falo, olha, eu acho melhor você procurar o seu arquiteto para ver o que ele acha. Não sei o conceito da sua casa, mas para quem não tem, eu sempre tento dar uma ajuda. Mas a partir do momento que você entra no Instagram e você faz esse papel de tirar dúvida, muitas pessoas veem aleatória. Te pergunta sobre tapete, sobre sofá, sobre posicionamento da televisão, um monte de coisa. Assim, Sim. fora até do normal, tanto que o povo entra em contato para tirar dúvida. O povo tem muita dúvida. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Então você falou de dicas. E essas dicas, elas são mostradas tanto... eu percebo, eu vou falar isso porque é o seguinte, existe uma grande diferença assim, se você vê um Instagram de um engenheiro e de um arquiteto. Justamente que aí demonstra justamente a diferença dos perfis, né? Que um é criador, um é estética, né? Volume, cores, e o outro já é mais técnico, mais, né? Lógico, estrutural, concreto, né? Fundação, esse tipo de coisa. E a gente sabe que é muito mais atraente, a gente vê os Instagrams de arquitetos tem muito mais seguidores, né? A gente vê que tem mais facilidade das pessoas serem atraídas por um Instagram mais bonito, que é de um arquiteto, né? E aí a gente vê que, ao mesmo tempo que é bom, porque você vai ter vários seguidores, talvez fique mais conhecida, ao mesmo tempo, tem muita gente ali que não é o seu consumidor, né? No caso, que é como você falou, fica, às vezes, querendo só dica ou fica ali só para, vamos dizer, desfrutar daquilo que ele gosta também, né? Vamos dizer assim, que ele gosta ali de decoração, de arquitetura. No caso da engenharia, a gente é interessante. Eu percebo, assim, que quando eu coloco muito a obra, a fundação, essas coisas... É muito pouco curtido, é muito pouco visto, vamos dizer assim. As pessoas até veem, depois tem gente que fala, eu vi, mas você vê que o pessoal não comenta, é difícil. Agora, quando a gente põe uma fachada, né, quando a gente põe algo assim, a casa pronta, é totalmente diferente o nível de interação, né? O próprio alcance daquilo fica muito maior porque o algoritmo faz com que a coisa ande mais, né? Porque ela está sendo mais bem aceita, vamos dizer assim, para o público em geral, né? Então, eu queria colocar isso porque eu percebo bem isso. A gente, engenheiro, a gente coloca tanto um como o outro. E talvez vocês coloquem o arquiteto mais o lado bonito. E aí, eu percebo a facilidade de ter mais seguidores, né? Então, o conteúdo é interessante. Tem conteúdo que é para atrair cliente, né? E eu tenho conteúdo também mais técnico, também para mostrar a capacidade e as dificuldades. Muitas vezes a gente tem que mostrar, o engenheiro principalmente, eu acho, tem que mostrar as dores. Por exemplo, às vezes... o cliente não sabe e não sabe dar o valor para um engenheiro, por exemplo. Então, a gente tem que mostrar que, se você não tiver um engenheiro acompanhando a obra, você vai ter esse tipo de problema, esse tipo, a parede fica assim, né? O teu arquiteto vai sofrer no final da obra, né? Vai falar que a obra não ficou do jeito que o projeto era para ficar, e assim por diante, né? Mas, então, é uma dificuldade, eu percebo, do engenheiro estar
nas mídias sociais em relação ao arquiteto. Eu acho que o arquiteto tem essa vantagem de ser um trabalho mais bonito. E você não acha assim? O que você acha? Eu sempre falo para os meus clientes que o engenheiro é o nosso maior parceiro, que não existe só arquiteto ou só engenheiro, é um casamento dos dois. Por que é um casamento dos dois? Porque um vai criar e o outro vai executar. Não existe o que cria e o executa, e nem é só aquele que faz. Né? A gente consegue visualizar casas que são feitas de arquiteto, por arquiteto, e você vê a diferença de casas feitas por engenheiro. Por quê? Não que o engenheiro não tenha feito bonito, é que a formação dele é diferente. São duas coisas totalmente diferentes, da engenharia e da arquitetura. Então, o arquiteto não vive sem um engenheiro, porque ele não tem como que ele vai executar aquilo que ele colocou no papel? Ele vai fazer o projeto executivo, ele vai detalhar para o engenheiro entender e começar a fazer os cálculos para então ele dar início à obra. Então, é primordial, principalmente casas muito complexas, que tem um vão muito grande, que tem pé direito muito alto. Se não contrata o engenheiro, eu falo, eu não tenho a responsabilidade, eu não vou me responsabilizar por isso, porque isso não foi a minha graduação.